Olá, quero cumprimentar a todos com a graça e com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui seu irmão em Cristo, Francisco Brito. E nessa oportunidade eu gostaria de falar sobre o seguinte tema: a divindade do Senhor Jesus. Existem muitas seitas que tentam combater a doutrina da divindade do Senhor Jesus. Mas não tem para onde correr. A divindade do Senhor Jesus é uma doutrina bíblica. Está nas páginas da Santa Palavra de Deus. É uma doutrina irrefutável das Escrituras Sagradas. É uma doutrina claríssima dentro das páginas da Bíblia Sagrada. Então, nessa oportunidade, vamos refletir um pouco sobre a doutrina da divindade do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir sua Bíblia para começarmos a ver alguns versículos acerca da divindade do Senhor Jesus. Convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, no capítulo 9, versículo 6. A Bíblia diz assim em Isaías 9,6: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, atenção, Deus Forte. Deus Forte. Pai da eternidade. Pai da eternidade. Em outras traduções diz Pai Eterno. E Príncipe da Paz. É irrefutável isso aqui. Não tem para onde a gente correr. A Bíblia de maneira clara está dizendo aqui que o Messias prometido, o Salvador prometido, o Salvador, o Messias esperado por Israel, ao chegar esse Messias, quem seria esse Messias? Ele seria o Deus Forte e o Pai da eternidade. Aqui está clara a doutrina da divindade do Messias, da divindade de Cristo, da divindade de Jesus. Portanto, o Messias enviado seria alguém divino. Há uma divindade. Era alguém divino. É irrefutável aqui a divindade de Jesus. Mas a Bíblia não fala só assim. Não fala só esse versículo. Quando a palavra de Deus vai nos mostrar, vai nos falar sobre o cumprimento desta profecia, quando Jesus veio, ela vai dizer o seguinte sobre o Messias. João 1:1. A Bíblia diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Era e é, né? Então aqui chama claramente Jesus, o Verbo divino, chama ele de Deus. O Verbo era Deus. Então a divindade de Jesus é algo claro, é algo irrefutável, é algo que nós não podemos negar. Negar a divindade de Jesus é negar o que está escrito na Bíblia de maneira clara, patente, irrefutável e indiscutível. Se abrirmos a Bíblia Sagrada também, ainda no Evangelho de João, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, diz assim, João 5, 17 e 18. E Jesus lhe respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. E aqui é o comentário do próprio evangelista João. João está narrando esse fato, que Jesus fazia-se igual a Deus, dizia que era igual a Deus, igual ao Pai. E o fato de Jesus, só o fato de Jesus se dizer Filho de Deus, a Bíblia chama Jesus de Filho unigênito, no original grego é Filho monogem, mono de um, e gênito vem de genitura, de natureza, já mostra a divindade de Cristo. Porque quer dizer que Jesus, dentre muitos filhos de Deus, daqueles que se convertem, dentre muitos, ele é o único que é monogem, é o único que é da mesma natureza, ou seja, é igual a Deus. Quando Jesus diz aqui, em João, capítulo 10, versículo 30, ele diz que eu e o Pai somos um, no original grego, pode se traduzir corretamente da seguinte maneira: eu e o Pai somos a mesma coisa. O que o Pai é, eu sou. Ou seja, entre harmonia com que a Bíblia diz que Jesus é monogem, é filho unigênito. É um filho igual ao Pai, da mesma natureza, da mesma espécie que o Pai. Ele é o único assim. Nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo. Conforme o Evangelho de João 1:12,
conforme Gálatas 3:26, né? Mas nós somos filhos por adoção. Jesus é filho da mesma natureza. Deus só tem um filho assim, é Jesus. Então só o fato, quando Jesus dizia que era filho de Deus, o filho unigênito de Deus, aí já está apontando para a divindade de Cristo, porque ele é um filho da mesma espécie, da mesma natureza, igual a Deus. Eu e o Pai somos um. No original grego é, eu e o Pai somos a mesma coisa. O que o Pai é, eu sou. Jesus dizia, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Jesus estava dizendo, quem vê a mim vê Deus, né? Então, é clara a doutrina da divindade de Jesus. Indo mais na frente, nós vamos para ainda o Evangelho de João. No último capítulo do Evangelho de João, veja de que Jesus é chamado. Veja do que Tomé chama Jesus. Tomé diz assim, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28. Tomé respondeu e disse-lhe. O segredo está nesse li, L-H-E. Disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Senhor e Deus. Se Tomé tivesse falado assim, Tomé respondeu e disse, poderia até alguém argumentar que ele não está se dirigindo a Cristo. Mas Tomé disse-lhe, ele se dirigiu a Jesus e disse, Senhor meu e Deus meu. E não poderia ser diferente, porque estava falando com quem? Estava falando com Jesus naquele momento. Ele estava na frente de Cristo, perante Cristo. E ele chamou Jesus de Senhor e Deus. Então está clara a doutrina da divindade de Jesus, né? Se nós abrirmos a Bíblia mais na frente, aquele versículo muito conhecido de Filipenses capítulo 2, Filipenses 2:6, diz que Jesus, antes de vir ao mundo, ele estava em forma de Deus. E não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Mas veja que ele estava em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, mesmo ele sendo Deus, ele é filho, né? E ele não quis tomar o lugar do Pai, a direção, a liderança de seu Pai. Mas a Bíblia não nega que ele, antes de vir ao mundo, ele estava em forma de Deus. E não teve por usurpação o ser igual a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus é Deus e é igual a Deus Pai. Então é muito claro as Escrituras Sagradas sobre a doutrina da divindade de Jesus. Aqui nós lemos Filipenses capítulo 2, versículo 6. Né? Filipenses 2:6. Se nós formos lá para Hebreus capítulo 1, olha o que a Bíblia diz assim, ó, falando de Jesus. Diz assim que ele, Hebreus 1:3, Hebreus capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim, que Jesus é o resplendor da glória de Deus, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus chama Jesus aqui de o resplendor da glória de Deus, a expressa, ou seja, a imagem exata de Deus, Jesus é. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Se nós formos mais para frente, diz assim, ó, o 5. A qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O 6. E outra vez, ao introduzir no mundo primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Além de reforçar o argumento da primogenitura de Cristo, ele é da mesma natureza que Deus, ainda ele diz que quando Jesus foi introduzido no mundo, foi dada uma ordem para todos os anjos de Deus adorarem Jesus Cristo. Então a Bíblia aqui é muito clara. O 8 vai dizer, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Mais uma vez, Hebreus 1:8 chama Jesus de Deus. Então a divindade de Jesus Cristo é patente nas Escrituras Sagradas. É um argumento claro. A doutrina da Trindade é uma doutrina fundamentada na Bíblia. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas e um só Deus. Por que é uma doutrina que se harmoniza com a Bíblia? Porque ou você aceita a doutrina da Trindade, ou você vai aceitar um politeísmo de 3 deuses. Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da Trindade se encaixa com a Bíblia. Porque o que é que a doutrina da Trindade diz? Que existem 3 deuses? Não. A doutrina da Trindade diz que existem 3 pessoas divinas, tão unidas espiritualmente de uma forma, 3 espíritos tão unidos de um jeito, que são 3, mas são como se fossem uma só pessoa. Daí, 3 pessoas, mas um só Deus.
a doutrina da Santíssima Trindade. Eu sou seu irmão em Cristo, Francisco Brito. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.